Gosta de história dos Estados Unidos? Então, vem para essa videoaula que nós vamos estudar o início da história dos Estados Unidos. Quando nem eram Estados Unidos ainda, quando eram apenas 13 colônias ou América Inglesa. Sim, nessa videoaula nós veremos a colonização que a Inglaterra estabeleceu aqui na América. A gente sabe que a América foi dividida através do Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha. No entanto, alguns países discordando dessa divisão não foram convidados, não foram chamados para essa reunião do Tratado de Tordesilhas, então eles vão questionar e vão vir para a América também conquistar os seus territórios coloniais. E o pedaço que ficou para a Inglaterra, ou que ela invadiu, porque era da Espanha, teoricamente, na América do Norte, que futuramente seriam os Estados Unidos, é o que a gente vai estudar agora, América Inglesa. Como você pode ver nesse mapa que eu estou começando essa aula, aqui estaria o território original lá dos Estados Unidos, as chamadas 13 colônias. Veja nesse mapa aqui, do ladinho aqui, que é só uma faixa litorânea estreita, pequena. A gente sabe hoje que os Estados Unidos são um dos maiores países do mundo em extensão territorial, mas eles não começam grande daquele jeito. Quando eles ainda eram colônias inglesas, eles não têm um território gigantesco. Isso é um processo que vem depois. Eles vão sair dessa faixa de vermelhinho que você está vendo aqui e vai avançar no sentido oeste, inclusive esse movimento é chamado Marcha para o Oeste, e eles vão conquistar todo esse território que compõe o atual território dos Estados Unidos. Mas inicialmente, quando a Inglaterra chega na América para tomar esse pedaço da Espanha, é só esse pedacinho de vermelho que será dividido em 13 pedacinhos e por isso chamados de 13 colônias. Então, o primeiro nome correto dos Estados Unidos, historicamente, didaticamente falando, seria 13 colônias inglesas. Nós vamos reunir aqui essas 13 colônias e chamá-las de América Inglesa. Como foi, esse processo de colonização? Será que se assemelha com o que Portugal fez aqui com a gente? Será que lembra o que a Espanha fez na América Espanhola? Vamos descobrir agora. Se nós pudéssemos fazer uma linha do tempo, como eu sempre gosto, eu acho muito didático, eu sempre recorro a uma linha do tempo, se a gente fosse estabelecer datas desde a chegada da Inglaterra na América, seria essa linha do tempo aí, simplificando esse momento inicial. As primeiras expedições para a América aconteceram por volta de 1584, 1587. Veja que é muito tempo depois, Considere Cristóvão Colombo chegando na América Central em 1492. Galera, é quase um século depois, a Inglaterra está bem atrasadinha. Então, 1584 seriam as primeiras incursões, as primeiras viagens de conhecimento do território, de contato com os nativos. E quando os ingleses vêm para morar, para ocupar e colonizar, seria mais ou menos 1603 e essa colonização vai durar até 1776, especificamente no dia 4 de julho, quando acontece a independência dos Estados Unidos. Então eu teria duas fases, a fase da chegada e das primeiras incursões, depois a fase da ocupação e a colonização. No entanto, eu posso até te dar um pouquinho mais de informações dentro dessa linha do tempo, mas eu acho essa linha do tempo não didática, ela não me ajuda a te mostrar, a te ensinar o que a Inglaterra tem de diferente, o que a presença inglesa na América tem de específico, tem de muito especial deles. Não se compara com espanhóis, com portugueses, sabe? Tem uma especificidade essa colonização inglesa. Então,
Nesse caso, ao contrário da América Espanhola, que eu gosto de usar a data bonitinha, as fases cronológicas, a América Portuguesa também dá para estabelecer fases cronológicas. Aqui na América Inglesa eu vou pedir licença para usar outro tipo de divisão para a gente estudar a América Inglesa, ok? Deixa eu te dar só uma informação antes de eu te mostrar a linha do tempo que eu prefiro. Essas primeiras incursões no Atlântico que levam os ingleses para a América do Norte, foram ordenadas, foram autorizadas pela Rainha Elizabeth I, filha do Henrique VIII, aquele rei que rompeu com a igreja e que fundou a igreja anglicana. Elizabeth I teria repassado a missão de então vamos para a América. Eu tenho tido notícias de que a Espanha está ficando rica, de que tem muito ouro e muita prata. Eu te autorizo a ir para a América. E aí um nobre da confiança da Rainha Elizabeth veio, mas observe que tem até um espaço entre as primeiras incursões e a ocupação em 1603. São 20 anos, 2 décadas no mínimo. E aí o que aconteceu? Por que tem esse prazinho? Essa primeira tentativa autorizada pela Rainha Elizabeth não foi bem sucedida. Essa família de nobres que veio para a América acabou morrendo, adoecendo, os nativos não gostaram da presença desses ingleses aqui, não foi legal essa primeira tentativa, não foi bem sucedida. Por isso que eu tenho esse time, né, de 2 décadas aí a Rainha Elizabeth morre, inclusive ela é conhecida como a Rainha Virgem, né? E aí uma das primeiras cidades, um dos primeiros nomes de lugares dos Estados Unidos, não é Estados Unidos, é 13 colônias. Estados Unidos é depois que ele fica livre, né? Isso aqui é um anacronismo. Um dos primeiros lugares ali fundados vai ser a Virgínia, exatamente em homenagem à rainha que teria mandado essa galera nas primeiras expedições, porque a Elizabeth I é conhecida como a Rainha Virgem. Então a Virgínia vem daí, né? Da primeira leva de ingleses que chega aqui, e em homenagem à rainha dá o nome à localidade de Virgínia. E aí a Rainha Virgem morre, vem os Stuart, a Elizabeth era dos Tudor, vem os Stuart e eles resolvem tentar mais uma vez. Não, a gente tentou uma vez, não deu certo, mas a gente sabe que tem potencial, a gente está escutando as notícias que a Espanha está ficando rica, vamos ver o que tem pra gente na América, vamos tentar de novo. Aí eles vêm de novo por volta de 1603, 1604, quando eles vão chegar aqui, e aí sim vai dar certo, muita luta, com muito perrengue, mas vai dar certo e eles vão ocupar e colonizar. Então, mas eu prefiro não trabalhar com essas datas, eu prefiro trabalhar com essa divisão, não é uma linha do tempo, observe, eu não estou usando datas para falar, olha, começou a fase tal, não, eu estou dividindo em como que eu poderia dizer, não é fases, isso aqui não se trata de fase, modelo poderia ser de administração. Antes dos ingleses chegarem, assim como na América Portuguesa e na América Espanhola, nós temos os nativos, os índios. Existem os nativos típicos da América do Norte, a gente já vai falar sobre eles. Quando os ingleses chegam, especificamente aqui, ó, com a ocupação mesmo, então a partir do século XVII, 1600 e alguma coisa, acontece uma divisão que a própria política, que o próprio rei, a coroa inglesa, assim quis. Foi uma decisão do rei. Olha, eu vou autorizar uma empresa a ir mais para o norte e cuidar mais dos territórios ao norte, e uma outra empresa para cuidar mais dos territórios ao sul. E aí você percebe uma diferença, por isso que eu prefiro usar essa divisão. Não uma linha do tempo cronológica. Desse jeito aqui fica mais fácil para você entender, mais claro e mais didático. Veja só, a empresa que vem para o norte e que vai colonizar as colônias do norte vai ter atividades econômicas, uma postura, uma economia X.
A galera que vem para o sul, a empresa que vem para o sul, vai trabalhar com outro tipo de economia, vai ser diferente. Mesmo sendo ingleses, mesmo esses dois grupos sendo autorizados pelo mesmo rei, haverá diferença na estratégia usada, nas escolhas feitas aqui no território americano. Então, nós temos uma América dividida, uma América inglesa dividida em colônias do norte e colônias do sul. Eu coloquei colônias do centro porque em alguns livros as colônias do centro vão aparecer e eu não quero que você estranhe. Existe sim esse pedaço que está ali no meio, que é considerado uma área de transição. Ele lembra um pouco o norte, mas ele lembra um pouco o sul, então transição. Mas eu e muitos estudiosos trabalham com apenas dois grupos. E é o que eu vou te exigir, é o que o vestibular vai te cobrar. O modelo do norte, colônias do norte, modelo do sul, colônias do sul, tá? Basta você ter em mente esses dois modelos. Você pode ver que o mapa que eu comecei essa aula, os meus slides, está dividido em apenas duas cores, em apenas duas regiões. As colônias do norte, que estão de lilás, né? E as colônias do sul, que estão de verde. É mais prático, é mais simples, dois grupos, apesar de alguns livros, alguns estudiosos, incluírem as colônias do centro. Então, nós vamos pausadamente conversar sobre os nativos, depois sobre as colônias do norte, sobre as colônias do centro, sobre as colônias do sul. Nós não vamos seguir essa linha do tempo de cima, né? Nós vamos seguir essa proposta de baixo, essa divisão de baixo. Comecemos com os nativos. Assim como na América Portuguesa, no território que depois se transformou no Brasil, no nosso Brasil, assim como os astecas, os incas, os maias e os muitos povos americanos, nativos americanos, na América do Norte também tem uma galera morando lá. E não é pouca gente, e não são unificados, ao contrário, tem uma diversidade muito grande, mais de 240 grupos de nativos, com línguas diferentes, com costumes diferentes. Alguns deles, só exemplos, os apaches, os moicanos, os Powhatan, que seria a tribo da Pocahontas, né? Aquela famosa personagem que até virou tema de filme, né? Os iroqueses, alguns que até vão dar nome para regiões dos Estados Unidos, ainda hoje, Missouri, Massachusetts, Dakota, isso era nome de tribo de nativos. Mais de 240 grupos muito diferentes entre si. Como eles viviam? Eles viviam num nomadismo misturado com seminomadismo. Eles não têm a fixação que os astecas tinham de se estabelecer numa cidade, morar ali e construir uma estrutura social, política e hierárquica. Não tinha isso. Eles vivem de acordo com as condições de alimentação mesmo, né? Estamos aqui, precisou sair para a gente conseguir mais alimento, a gente vai morar em outro lugar. Então é um nomadismo e um seminomadismo. Eles se fixam até que tenha comida, beleza. E se acabar a comida, eles vão mudar dali. Como é que eles vivem? Como é que eles moram? As casas, ao contrário de Machu Picchu, dos incas, feitas de pedra, aqui as casas são feitas de troncos de árvore, mais semelhante aos tupis e tapuias do Brasil, né? As suas roupas e as suas tendas, feitas de peles de animais, não trabalhavam com a tecelagem, não faziam tecido. Nas casas a gente ainda encontra algumas pequenas edificações de argila, além de tronco de árvore, de tenda com pele de animal, algumas pequenas casinhas, tendas usando argila, né? O barro, mas nada que se compare às pirâmides astecas, às pirâmides maias, usando pedra, nada que se compare, é outro nível aqui, é outro ritmo aqui. E uma coisa interessante, isso aqui você tem que saber, já caiu no Enem, já foi cobrado no Enem, vestibular pode te cobrar isso de novo.
Ao contrário do que a Espanha fez, do que Portugal fez, que eles trouxeram padres para catequizar e insistiram nisso e organizaram isso, na América Inglesa não há tentativa de catequizar os nativos. Há esporádicas tentativas, ok? Nós não podemos afirmar que nenhum índio se converteu ao cristianismo dos ingleses. A própria Pocahontas é uma prova concreta de que um nativo se converteu ao cristianismo e ela foi morar na Inglaterra, inclusive, né? Morreu por lá. Então, existem realmente poucas, raras situações em que um nativo se converteu ao cristianismo inglês, mas no geral não há aquela organização, aquele método, aquele sistema para catequizar como teve na Espanha e em Portugal, né? Na América Espanhola e na América Portuguesa. Veja um depoimento de um inglês da época, então 1628 ele está dizendo isso, é a visão dele sobre os nativos, e esse depoimento do Sr. Jonas está lá no livro História dos Estados Unidos. Quanto aos nativos desse país, encontro-os totalmente selvagens e primitivos, alheios a toda decência, mais ainda, incivilizados e estúpidos. Puxa vida, como estacas de jardim, espertos em todas as perversidades e ímpios, homens endemoniados, que não servem a ninguém senão o diabo. É difícil dizer como se pode guiar a essa gente o verdadeiro conhecimento de Deus e de seu mediador, Jesus Cristo. Então veja, o olhar inglês lembra o olhar espanhol e o olhar português, um olhar etnocêntrico, né? Um olhar eurocêntrico, um olhar que chama esses nativos de endemoniados, de incivilizados, de selvagens, um olhar intolerante, desrespeitoso, de não compreender que se trata de uma cultura diferente. Isso não é diferente. O europeu inglês chega com esse mesmo olhar. No entanto, mesmo tendo esse olhar, ele não vai se esforçar para catequizar esses nativos, como os espanhóis e portugueses fizeram. Mais um pedacinho no mesmo livro, História dos Estados Unidos. Existem, é bem verdade, experiências puritanas de conversão do índio além de Pocahontas. Havia mesmo um colégio índio em Harvard, onde os puritanos pretendiam formar elites índias cristianizadas para atuarem próximos aos índios. Os índios deveriam estudar lógica, retórica, grego e hebraico. É fácil imaginar que o colégio não foi um sucesso enorme entre as populações indígenas. Em 1665, um índio com o complexo nome de Caleb, não vou arriscar, concluiu seu bacharelado no colégio. Foi o único. Nenhum outro índio conseguiu essa proeza. O colégio tornara-se um fracasso e em 1698 foi demolido. Houve outras experiências de conversão e catequese. Olha isso, nunca houve um processo sistemático. Esse é o foco, galera. É isso que você tem que saber para levar para o vestibular. Nunca houve um processo sistemático e permanente como no mundo da América Ibérica. Os esforços do reverendo Eliot, que chegou a traduzir o Novo Testamento para os índios algonquinos, são exceção, não a regra. Insisto, repito, teve nativo que se converteu? Sim, mas teve insistência por parte da coroa, por parte dos ingleses? Não. Teve um processo sistemático? Teve uma escola, uma organização para isso? Não. Os poucos casos de conversão eram exceção, não regra. Então, se você for solicitado a comparar a América Inglesa com a América Espanhola, por exemplo, você pode citar essa diferença. Na América Inglesa não houve esforço de catequese. Na América Espanhola, na América Portuguesa houve. E aí agora nós passamos, os ingleses chegam, se encontram com esses nativos, né?
Esse contato inicial não vai ser legal, vai ter conflito, não vai ser nesse momento tão sangrento quanto os portugueses e espanhóis, mas não vai ser totalmente pacífico. Os ingleses chegaram e então vai começar a colonização. Antes da gente partir para o modelo do norte e para o modelo do sul, vamos conversar por que a Inglaterra demorou tanto. Mesmo se a gente considerar as primeiras tentativas que eu falei lá no início da aula, quando a rainha Elizabeth, a rainha virgem, manda uma galera para cá, é quase um século depois dos espanhóis. Por que demorou tanto, Jeane? Por que a Inglaterra está atrasada? Talvez você pense com a cabeça de hoje, a Inglaterra é uma potência. Hoje, né, galera? Nessa época ela não era isso tudo, não. Não era. Mas então me conta, Jeane, por que a Inglaterra demorou? Eu te dou os motivos agora para essa colonização tardia comparada com a Espanha e Portugal, né? A Inglaterra está enfrentando muitos conflitos internos. No momento em que Portugal já está começando a navegar e depois a Espanha já está começando a navegar também, a Inglaterra está enfrentando guerras, conflitos lá dentro do território dela. Veja as datas. A Guerra dos 100 Anos começa em 1337 e vai até 1453. Então, 1453. Em 1453, Portugal já estava navegando. A Espanha daqui a pouco já está atrás. E enquanto isso, a Inglaterra está brigando com a França por conta de território, por conta de sucessão do trono. Termina a Guerra dos 100 Anos contra a França. Começa um conflito dentro da Inglaterra. Duas famílias que tem como brasão, como símbolo da sua família, né, como brasão uma rosa branca e uma rosa vermelha, começam a se enfrentar para disputar o trono. Quem seria o próximo rei da Inglaterra? Então eu tenho a Guerra das Duas Rosas. Observe a data. 2 anos depois de terminada a Guerra dos 100 Anos, já está começando uma guerra civil, uma guerra interna, a Guerra das Duas Rosas. Termina a Guerra das Duas Rosas em 1485. Ai, finalmente agora nós vamos respirar um momento de paz. Começa a Reforma Anglicana, que foi um momento tenso, que o rei peita a Igreja Católica, que o rei Henrique VIII fala: vocês não são, Papa, eu não te respeito mais, nós não somos mais católicos, eu estou criando a minha própria igreja. Isso foi um momento importante na Inglaterra, mas tenso, conflituoso. Em 1534 termina a Anglicana, um século depois. Aí nesse intervalo, observe, nesse intervalo, 1584, certo? Que começam as primeiras incursões. Então, 50 anos depois da Reforma Anglicana, a Rainha Elizabeth fala: então vamos ver o que tem lá. Foi nesse intervalo de paz que a Inglaterra chegou, 1584. Mas a Inglaterra está aqui tentando fazer dar certo, daqui a pouco explode outro problema lá, Revolução Inglesa, que vai matar rei, que vai ser um problemão. A Revolução Inglesa, uma baita revolução, de 1642 a 1689, mais de 40 anos, mudando a política. Termina a Revolução Inglesa, vem a Guerra dos 7 Anos, e essa guerra vai ser a grande responsável pelo final da colonização. A Inglaterra vai perder as suas 13 colônias logo depois dessa Guerra dos 7 Anos contra a França de novo. Rivais antigos, Inglaterra e França. Então veja, a Inglaterra tem muita experiência em conflito, né? Talvez por isso ela seja tão madura, né? Quando a gente enfrenta momentos difíceis, a gente aprende, a gente cresce. Talvez isso explique a Inglaterra hoje ser tão madura. Esses 2 últimos conflitos a gente poderia até eliminar dessa lista. Eu quis colocar para te mostrar a importância de um outro conflito na finalização da colonização, mas não vem ao caso nesse momento. Esses 3 primeiros pontinhos te mostram que Portugal e Espanha já estão colonizando e a Inglaterra está com problema dentro do território. Quando tem uma trégua, quando a poeira abaixa um pouquinho, depois de 1534, aí a Inglaterra vai vir. Então, está aqui a explicação. A Inglaterra está atrasadinha na colonização da América porque ela está com problemas internos,
conflitos internos. Passados esses conflitos, a dinastia Stuart, não mais a Elizabeth, que ela já tinha tentado, não deu certo, agora ela morreu. O novo rei da família Stuart vai passar para companhias burguesas a segunda tentativa. Vamos tentar de novo. Dessa vez eu não vou pedir para um nobre da minha confiança, para uma família da minha confiança. Dessa vez, empresa mesmo, gente. Quando a gente chama de companhia burguesa, eu estou falando de burgueses que têm uma empresa com condições de bancar essa navegação. Olha, senhor rei, o senhor está me contratando? Deixa comigo, eu tenho navio para levar a galera para lá, eu vou levar a galera para lá para a gente explorar, para a gente descobrir o que tem lá, o senhor deixa comigo. E aí 2 empresas são contratadas para fazer essa segunda tentativa de colonização na América. A Companhia de Londres, que vai mais para a região do sul, portanto a Companhia de Londres vai cuidar das colônias do sul, e a Companhia de Plymouth, será que seria isso em inglês? Me perdoe se não for. Para o norte, para a região do norte, que vai cuidar das colônias do norte. O que uma companhia vai fazer não se parece com o que a outra companhia vai fazer. Elas são independentes entre si. É por isso que 2 modelos surgem. Tem outros motivos, daqui a pouco a gente discute. É por isso que 2 modelos, 2 regiões, 2 pedaços muito diferentes entre si vão surgir, mesmo sendo 2 pedaços povoados por ingleses. Tem ingleses no norte, tem ingleses no sul, mas eles vão fazer coisas diferentes. Vamos ver o que tem de diferente? Opa, ainda não. Tem mais um pouquinho para falar no geral, né? Então você viu os motivos do atraso inglês. E aí o rei Stuart, manda vir pela segunda vez e ele decide agora por empresas, ele contrata empresas. E aí vem então essas empresas, que tipo de colonização será praticado? Nós temos basicamente 2 tipos de colonização, a colonização de exploração, que foi o modelo que a Espanha adotou, que Portugal adotou, e eu tenho agora o modelo de povoamento, que a Inglaterra, que o rei inglês está preferindo. O modelo de exploração de Portugal e da Espanha pressupõe exploração, pressupõe riquezas das colônias sendo sugadas. O rei inglês, a Inglaterra, não escolhe esse modelo de exploração, escolhe o modelo de povoamento. É até por isso que se passa a missão para 2 empresas. Olha, vocês vão lá, vocês vão povoar e garantir que aquele território é da Inglaterra. Garantir que ingleses estão morando lá, porque a gente não concorda com essa divisão de Tratado de Tordesilhas, então nós vamos pegar um pedaço para a gente também. A intenção do rei, a intenção inicial é povoar, é garantir que esse território seja da Inglaterra. Cuidado! Porque você acha que se esse inglês achar ouro lá, ele vai falar assim, não, eu vim só morar aqui, eu não posso gastar esse ouro, eu não posso pegar esse ouro para mim. Não tem nada disso, né, galera? Óbvio, se tem riqueza na terra, será explorada, vai dar dinheiro, a galera vai enriquecer. É o foco, percebam. E é quem está fazendo. Na Espanha, o próprio rei está lucrando diretamente com as riquezas do território. Na Inglaterra, o rei está passando essa possibilidade para a empresa. O rei só quer que ingleses povoem, né? No máximo, o rei vai cobrar um impostinho, que também será quase muito pouco mesmo. Um impostinho aqui, outro ali, um controlezinho aqui, outro ali, que também será pouquíssimo, quase zero. Mas o rei quer povoamento inglês, ele quer que o povo dele more lá, para garantir posse. Mas a exploração, tal qual na Espanha e na América Espanhola, não vai acontecer. Então, por isso, colonização de exploração, colonização de povoamento. Deixa o português te ajudar, né? São parecidos. O significado da palavra. Colonização de exploração, explorar, sugar. Colonização de povoamento, morar, garantir posse. Outras 2 palavras que definem o modelo inglês seria self-government, que é o autogoverno das colônias,
Contrário da América Espanhola, na América Espanhola não tem o autogoverno, as colônias não se mandam. A Espanha que manda, a Espanha criou órgãos para mandar o controle, para fazer o controle, para fazer as leis que vão coordenar as colônias. Aqui na América Inglesa, a coroa inglesa não faz isso. A coroa permite que cada empresa faça o que bem entender, que cada colônia ganhe dinheiro, explore a terra do jeito que bem entender e tá tudo bem. Vocês vão se governar. Eu estou dando liberdade para vocês. Vocês podem escolher como é que vocês vão ganhar dinheiro, como é que vocês vão sobreviver aí. Por isso é o self-government. E aí tem uma outra expressão usada para definir esse modelo de colonização, a negligência salutar. O que seria a negligência salutar? Vamos separar a palavrinha? Negligência, descuido. Salutar, saudável. Então, se a gente trocasse por essas outras duas palavras, um descuido saudável, um descuido que faz bem para a saúde, sim, é mais ou menos essa a ideia. Um descuido da metrópole. Uma metrópole que não está rigorosa, que não está impondo regras e controle. E esse descuido, essa autonomia, essa liberdade, essa negligência está favorecendo as colônias, está fazendo bem porque elas vão se desenvolver. Vai fazer bem para a saúde delas, né? Então, uma metrópole negligente que acaba fazendo bem para a saúde, né, das colônias, das 13 colônias inglesas. É esse o significado de negligência salutar. Quem vem, Jeane? Uma vez que os Stuart, né, a dinastia Stuart liberou a segunda tentativa, quem vem? Além da empresa que vai organizar, os burgueses ricos para bancar a viagem, né, nós temos as pessoas que virão para trabalhar. E aí nós temos um contingente muito grande de pessoas desempregadas, de pessoas pobres na Inglaterra, que vão ver na América a possibilidade de enriquecerem, de melhorarem de vida. E essas pessoas são chamadas de servos por contrato. Por que dessa expressão? O cara tá vindo para trabalhar, para ser um servo. Ele não teria dinheiro para pagar a sua viagem, não teria como bancar a sua viagem. Então o dono da empresa, o burguês que tem grana, fala, olha, então tá, eu te levo, mas chegando lá você vai trabalhar para mim por 5 anos, por isso o contrato, por um período, para você me pagar a viagem que eu banquei. E assim se fazia. O cara vinha com a família, poxa vida, uma oportunidade, nossa que bom, vou melhorar de vida, lá vai ter emprego, uma nova vida para mim. E aí ele vem, trabalha de graça para pagar a dívida e depois ele passa a ser um assalariado. Além então dos burgueses, dos servos por contrato, eu também tenho os peregrinos, uma parte religiosa, umas pessoas que estão vindo para cá por motivos religiosos. Escute isso aqui. A Inglaterra, a essa altura do campeonato, já tinha passado pela reforma anglicana. E aí está acontecendo uma intolerância religiosa. Nós temos católicos que não estão sendo aceitos pelos anglicanos, nós temos puritanos, que seriam os calvinistas, que não estão sendo aceitos pelos anglicanos. E aí está rolando essa intolerância, esse desrespeito. E esses puritanos e esses católicos topam vir para a América para poder viver a sua religião de forma livre, sem sofrer perseguição. Então eles são chamados de peregrinos. Eles vêm para fugir desse clima de intolerância que a Inglaterra está vivendo, porque tinha acabado de acontecer a reforma anglicana. É por isso até que a América inglesa também é chamada de América dos refugiados, porque muitos dos que vêm, muitas pessoas que vêm para a América só querem fugir do perigo da perseguição religiosa. Eles querem salvar a sua vida, né? Talvez se ficassem lá poderiam até ter a sua vida em perigo. Então eles vêm para cá fugindo disso, se refugiar. E é importante eu te dizer que quem vem, por exemplo, sendo calvinista, ele chega aqui carregando aquele valor que todo calvinista tem.
o valor do trabalho, que Deus gosta de quem trabalha. Então eles chegam aqui, eles estão com muita vontade de construir a vida, de trabalhar e vão fazer a América crescer, né? Nessa coisa de valorizar o trabalho, de ter isso como um valor que agrada a Deus, eles vão trabalhar muito aqui. É importante a gente perceber como esses traços culturais acabam influenciando também no tipo de colonização e no futuro que a América inglesa terá, que será diferente da América portuguesa, né? Dá uma discussão gigantesca isso aqui. Os que vêm para o Brasil, por exemplo, não tem essa cabeça de vou morar lá, vou trabalhar muito. Não, né? Talvez estão mais preguiçosos, mais largados, mais acomodados, ou querem vir, ganhar dinheiro e voltar. Ingleses não. Eles querem vir, trabalhar muito, ficar aqui, construir a vida, até porque isso agradaria ao Deus que eles servem. Agora sim, então, vamos estudar as características das colônias do norte, as características das colônias do centro e do sul. Comecemos pelas colônias do norte. As colônias do norte também eram chamadas de Nova Inglaterra, porque por estarem mais ao norte, né, eles estão na mesma faixa climática da metrópole, então lembram muito a Inglaterra. Os ingleses sentem pouca diferença, né, geograficamente que eu falo, de clima, por exemplo, porque faz frio, o solo para agricultura é parecido com o da Inglaterra, então eles chamam aqui de Nova Inglaterra, porque lembram a Inglaterra, por isso Nova Inglaterra. Para o norte, basicamente a gente tem os puritanos vindo, né? A maioria dos que vêm para morar nas colônias do norte são puritanos, que vêm por conta de morar aqui, viver aqui a liberdade da sua religião, se expressarem sem nenhum perigo, sem sofrerem nenhum tipo de intolerância, né? E aí o que eles vão fazer para sobreviver? Como é que eles vão ganhar dinheiro aqui na América, lá no norte da América? Já que o clima e o solo, né, as condições climáticas geográficas não favorecem tanto a agricultura, eles vão trabalhar com outro tipo de economia, as manufaturas. Eles vão pescar e vender peixe, eles vão produzir o rum, que é um dos principais produtos deles, eles vão manufaturar e trabalhar com o comércio, se adaptando à região onde eles estão. Madeira também, trabalhar com madeira, né? Enfim. Lá no norte não é comum você encontrar latifúndios também, que são fazendas enormes, muito grandes. Lá é mais comum você encontrar pequenas extensões, fazendas menores, né, para cada família. E nessas fazendas não há, escute isso que é o principal, que é o mais cobrado, que é o que você precisa saber. Lá no norte, nas colônias do norte, quem trabalha nessa atividade manufatureira, quem trabalha nessas fazendas minifundiárias, não são escravos, são assalariados. Não tem escravidão nas colônias do norte. Lá no norte é para onde vão em grande quantidade os servos por contrato, que eu já expliquei para vocês. A galera vem, vai trabalhar de graça por um tempo, servo por contrato ou servos temporários, é a mesma coisa, só por um tempo até eles pagarem as dívidas da viagem, né? E do custo de vida. Depois eles vão ter salário. A mão de obra é livre nas colônias do norte. Além então das manufaturas, né? Já que produzem manufaturas, as colônias do norte vão trabalhar com o comércio. O que eles produzirem manufaturando, eles vão vender. E aí é do norte a iniciativa do famoso comércio triangular. Eu vou te mostrar uma imagem e você vai entender por que se chama comércio triangular. As transações comerciais vão ter o formato de um triângulo, por isso, comércio triangular. Veja aqui, vamos pegar o exemplo mais clássico. Das pequenas Antilhas, eles compravam o melaço. O melaço é feito a partir da cana, né? O melzinho, o meladinho ali da cana de açúcar. Eles levam lá para o norte, observe, então eu estou no norte, ó, colônias do norte,
Boston ali, por exemplo, Nova York, aqui em cima, né? Com esse melaço da cana, eles manufaturam o rum. O que é o rum? Uma bebida alcoólica. E fazem essa bebida com o melaço que eles compraram. Eles pegam esse rum e acompanham comigo aqui agora essa linha, ó. Eles levam o rum para a África. Chega lá na África, na Costa do Marfim, que era um lugar de oferecer, de trocar, enfim, de comércio de escravos. Então, eles trocavam o rum por escravos, por africanos. Pegam esses escravos e vendem eles nas Antilhas. Vendem nas Antilhas, compra mais um pouquinho de melaço, leva o melaço, faz o rum, traz para a África, troca em escravo, leva os escravos, vende os escravos, sacou? Esse é o modelo mais clássico do triângulo comercial, do comércio triangular. Produtos manufaturados levados para a África e trocados vendidos, né, trocados por escravos, depois vendidos nas pequenas Antilhas. Um escravo valia muito mais do que o melaço da cana. Então eles estão em superávit. Poxa vida, esqueci dessa palavra. Eles estão em crédito. Também pode acontecer deles levarem peixes, cereais e madeira para a Europa, né? Aqui para Portugal, por exemplo. E aí eles vão trazer manufaturados da Europa. E aí vai ter na verdade aqui, leva peixes, cereais, vai sal, frutas, vinho para a Inglaterra. E da Inglaterra vem manufaturados, né? Vem tecidos, ferragens. Também vai ter o desenho de um triângulo, você percebeu? Qualquer que você pegar vai te lembrar o triângulo, por isso comércio triangular. Aí você pode estar se perguntando, Jeane, mas podia? Eles compram das pequenas Antilhas, que são colônias da Espanha. Eles levam para a África, que é de ninguém, a África está lá. Como assim? A Inglaterra deixa? Deixa. Lembra do self-government? Que as colônias se governam, a Inglaterra dá liberdade para isso. Portugal não deixava de jeito nenhum o Brasil comprar e vender de quem ele quisesse. A Inglaterra deixa. Essa liberdade, essa autonomia era dada pela metrópole inglesa. Por isso as colônias do norte vão praticar o comércio triangular e ficar ricas com isso. Vai dar certo esse comércio triangular. As colônias do centro, eu tenho pouco para falar delas, né? Porque se trata de uma área de transição. Você vai ter um pouquinho de agricultura, um pouquinho de comércio. A agricultura não é do norte, é do sul, você vai ver daqui a pouco. Você vai ter um pouquinho de mão de obra assalariada, outro pouquinho de mão de obra escrava. Então vai ser uma mistura, né? A área de transição é bem isso, é misturado. Mas não se preocupe com o centro, tá? Eu poderia te dar uma informação a mais. Alguns livros vão dizer que foi pensado pela Inglaterra. Era justamente para não ter briga entre as duas empresas. Então a Inglaterra pediu para deixar um pedacinho ali de transição para uma não brigar. Ah, você está passando o meu pedaço. Ah, você está descumprindo as minhas regras. Para uma empresa não ter conflito com a outra, ficaria essa região pequena ali de transição. Poderia ser o motivo. Mas o que importa nesse momento é você saber a diferença entre essas duas regiões, o norte e o sul. Porque lá na frente, na história dos Estados Unidos, vai dar BO isso aqui. Até hoje, se você é um conhecedor dos Estados Unidos, você sabe que o norte se diferencia do sul. Tem muita diferença cultural, econômica, e as raízes dessas diferenças entre norte e sul dos Estados Unidos estão nisso aqui, nessas regiões coloniais. Para finalizar, o sul, a outra empresa que foi para o sul, aí eu já tenho uma presença maior de católicos no sul. E já que eu estou no sul, ali perto da Flórida, onde está Miami Beach, né, onde está a parte mais ensolarada, mais quente dos Estados Unidos, então eu tenho uma condição climática, uma condição geográfica que favorece a agricultura. Ao contrário do norte, então, que vai ser manufatureiro, o sul vai ser agricultor e vai plantar basicamente tabaco e algodão. Para consumo interno? Não, para vender para a Europa. Eles plantam tabaco aqui para vender para a Europa, eles plantam algodão aqui para vender para a Europa. O foco do sul é plantar
para exportar. A economia ali é basicamente a agricultura exportadora. E quem trabalha nas plantações de tabaco e nas plantações de algodão? Os escravos africanos. Ao contrário do norte, que é trabalho livre, assalariado, aqui eles vão buscar lá na África, a Inglaterra também deixava, eles vão buscar lá na África os africanos para trazer para cá, para o sul, e fazê-los trabalhar nas plantações de tabaco e de algodão em fazendonas. Outra diferença também, aqui não são minifúndios, são latifúndios, né? Então veja isso, eu tenho um sul agricultor, até porque a região permite, o clima favorece, e eu tenho um norte manufatureiro. Tudo bem? Eu tenho um sul escravocrata e eu tenho um norte assalariado, trabalho livre. Eu tenho um sul latifundiário e eu tenho um norte minifundiário. Ok? Essas diferenças você tem que saber. Daqui a pouco, uma briga vai surgir por conta dessas diferenças. Eu já vou dar um spoiler gigante. A famosa Guerra Civil dos Estados Unidos, a Guerra de Secessão, tem origens nessas diferenças que você acabou de aprender. Mas é claro que isso é assunto para outra videoaula. Obrigada por ter ficado até aqui e até a próxima!